Olá, sou o professor André Brock. Vou resolver uma questão agora que trata de custo variável médio. É um tipo de cálculo que se baseia em custo total de produção, que é uma aplicação de função matemática. Que geralmente função custo, ela é uma função de primeiro grau ou de segundo, como a gente tem aqui, ou de outra forma também, mas o mais comum é de primeiro principalmente ou de segundo. Quando uma função associa o custo total de produção de uma certa utilidade, de um certo serviço também, a sua quantidade produzida que pode ser tempo de serviço prestado, ela é denominada função custo total dessa utilidade. A taxa de variação do custo total em relação à quantidade produzida, está falando em taxa de variação, né? Para uma quantidade variando de 0 a um certo valor Q, é denominada custo variável médio de produção. E a gente representa por CVM. CVM de quê? Custo variável médio para essa quantidade Q produzida. Esse custo variável médio, ele muda à medida que você varia a quantidade produzida. Quando o custo total é uma função de primeiro grau, o CVM não muda, ele é constante. Mas aqui, por se tratar de uma função custo total de segundo grau, você vai perceber que muda. Embora a gente só vai calcular aqui, como é pedido, para a quantidade Q igual a 200. Mas depois eu mostro também, olha, o que acontece se a gente mudar essa quantidade produzida. Tá ok? E vou falar também aqui sobre o CM, custo médio de um produto, que é extremamente importante e se baseia, entre outras coisas, no custo variável médio, e no CFM, custo fixo médio. E o custo médio ele é importante porque ele efetivamente te dá o valor do custo por unidade produzida, para aquele nível de produção que você tem. Isso é importante, por exemplo, para se estabelecer preço de venda, para se determinar lucro por unidade. Tá ok? Bom, então se a função, esse CVM é uma taxa de variação do custo, é taxa de variação média. Tá? Então é o custo total para uma certa quantidade Q, menos o custo total para zero, então a gente fixa aqui quantidade zero, sobre a variação do X, né? Que na verdade aqui é Q, que é Q menos zero. É que menos zero você não precisa colocar, que não vai fazer diferença alguma aqui. Então, se a função custo total é igual a 2.000 mais Q mais 0,1 Q quadrado, qual é o CVM para 200 unidades? Para Q igual a 200 unidades. Vamos lá, então, vamos para o nosso cálculo. Está aí a função, eu vou precisar aqui, né, do custo para Q igual a 0, do custo total, e do custo total para Q igual a 200. Bom, quando Q é zero, né, o custo total para Q igual a zero, basta você colocar zero no lugar do Q, aqui nesta função, né, você vai ter 2.000 mais 0 mais 0,1, que multiplica Q ao quadrado, que multiplica 0 ao quadrado. Bom, aqui é zero, você pode cortar. 0 ao quadrado é 0, multiplica por 0,1 também dá 0. Quer dizer que esse custo total para não produzir nada, né, ele é igual a R$2.000. Bom, estranho, né? Não estou produzindo nada e tenho custo. Tem, né? Aluguel, salários, mesmo sem produzir há um custo. Agora, com 200 unidades, como é que fica esse custo total? A gente coloca 200 no lugar do Q, então fica 2.000 mais Q mais 200, mais 0,1 Q ao quadrado, 0,1 que multiplica 200 ao quadrado. Portanto, vai ficar aqui, ó, 2.000 mais 200, eu já posso somar 2.200. Agora, como é que eu calculo aqui? 200 ao quadrado primeiro, tá? 200 ao quadrado dá 40.000. Aí você multiplica por 0,1, multiplicar por 1/10, né? Você vai deslocar a vírgula uma casa aqui para a esquerda. Vai dar, portanto, 4.000. Somando 2.200 com 4.000, eu tenho R$6.200 de custo total para produzir 200 unidades. Agora, como é que eu calculo aqui o CVM? Vamos lembrar que o CVM para uma certa quantidade Q é você pegar o custo total para essa quantidade Q, menos o custo total para a quantidade zero e dividir por Q. Tá ok? Agora, o CT de Q a gente calculou aqui, é esse valor que nós obtivemos aqui, os R$6.200. Você vai fazer R$6.200 menos o CT de zero, quando a quantidade é zero, que é o valor 2.000, então você subtrai 2.000,
e divide pela quantidade considerada aí que é 200. Tá? Então 6.200 menos 2.000 vai dar 4.200, que eu vou dividir por 200. Correto? 6.200, isso, menos 2.000, 4.200, divide por 200. Eu posso cortar aqui 2 zeros, vai dar 42 dividido por 2, que dá 21. 21 o quê? 21 reais por unidade. Esse é o custo médio quando eu produzo 200 unidades. Tá ok? O exercício acabou aí. Tá? Mas eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho do que é o custo médio total, ou custo médio simplesmente, e o CFM, que é o custo fixo médio. Tá certo? Então vamos aproveitar a questão aqui para falar um pouco desses custos. E depois ver também o que acontece se eu variar a quantidade. Vamos lá. Abrir um espaço aqui. Olha, o CFM nada mais é do que você pegar o custo fixo e dividir pela quantidade. Então, considerando esse FM, que também depende da quantidade. Tá? Então, o CFM para essa quantidade 200 é igual a quanto? É eu pegar o custo fixo, né? Quem é o custo fixo? É só você vir aqui na função custo total. Vamos pegar aqui a função aqui acima, olha. Função custo total, está aqui. Né? O que nela não depende da quantidade é esse termo aqui, esse valor, 2.000. Então, o custo fixo de produção é igual a 2.000. Portanto, você vai pegar aqui 2.000 e vai dividir por 200. 2.000 dividido por 200 vai dar 10. 10 o quê? 10 reais. Quer dizer, se eu produzir 200 unidades, cada unidade vai incorporar 10 reais aqui no seu custo do custo fixo, desse rateio, né, dessa diluição do custo fixo, 10 reais. Mas vai também custar 21 reais pela parte variável. Tá? Então 10 mais 21 vai dar 31 reais. Efetivamente é o que essa utilidade, ou cada unidade dessa utilidade vai me custar se eu produzir, repito, 200 unidades. Tá certo? Então, aqui nós temos o CFM, 10 nesse exemplo, o CVM, 21. Se eu somar os dois, dá o CM, o custo médio, ou o CMT, o CTM, custo médio total, ou custo total médio. Tá certo? Dessa forma que a gente faz o cálculo do custo médio. Agora, se eu mudar aqui a quantidade, né, eu vou ter alteração, ainda mais que é uma função de segundo grau, vou ter alteração em todos os elementos. Se for uma função do primeiro grau, o CVM não se altera, mas o CFM e o CM sim. Tá? Então, só para finalizar, eu vou refazer aqui esse exemplo, mas considerando, por exemplo, uma quantidade igual a 100, uma quantidade menor. Vamos ver o que acontece. Tá aqui, então, a quantidade ou o custo para Q igual a zero, nós já calculamos, isso não vai mudar aqui, né? O CT de zero nós já vimos que é 2.000 reais, tá ok. Agora, e quando Q igual a 100, se eu considerar um nível de produção menor, o meu C de Q, o meu C de T, né? O meu CT de Q, melhor dizendo, vai ser igual a 2.000 mais Q, nesse caso o Q é 100, mais 0,1 que é ao quadrado, 0,1 que multiplica 100 ao quadrado. Tá? Então, nós vamos ter 2.000 mais 100, 2.100. 100 ao quadrado é 10.000, multiplica por 0,1, dá 1.000. Quer dizer, então, que o meu custo total vai ser de 3.000, não é 3.200 não, 3.100 reais para produzir 100 unidades. Tá? 2.000 reais para não produzir nada. Bom, o que vale aqui no cálculo do CVM para 100 unidades é a variação. Né? É o custo total para 100 unidades, menos o custo total para nenhuma unidade, sobre a quantidade que nesse caso é 100. Então, esse custo total para 100 unidades, a gente já viu que é R$ 3.100. Opa, ele deslocou aqui, deixa eu apagar. R$ 3.100, menos o custo total para nenhuma unidade é de R$ 2.000. Esse resultado a gente vai dividir por 100. Bom, 3.100 menos 2.000 vai dar R$ 1.100, que eu vou dividir por 100, vai dar R$ 11.
reais. O custo variável aqui, médio, deu R$11, deu um custo menor, né, do que aquele. Isso por se tratar aqui de uma função, repito, de segundo grau, né? Agora, o que acontece com o CM, o custo, ou o CFM, né, antes disso, que seria o custo fixo médio? Tá aqui, ó, o CFM para 100 unidades vai ser o custo fixo, R$2.000, dividido por 100, corta aqui, corta e corta, vai dar R$20. Olha que interessante, aqui foi uma coincidência de valores, né? R$20, perdão. Perceba que o CFM ele é maior, no anterior tinha dado R$10. Tá? Porque aqui tem menos itens para você diluir, para você distribuir o CFM. Mas coincidentemente, né, como deu R$11 aqui, tá? Fazendo a soma desses R$20, CFM, com o CVM, R$11, tá? O meu custo médio não se alterou. Tá? Isso foi uma coincidência aqui de valores, tá certo? Mas se qualquer outro número que você pegar aqui, vai dar um custo médio menor. A tendência aí, à medida que você aumenta a produção, é que aqui o tipo de função que nós temos, de função custo total, está com esse tipo de comportamento, tá? Em que o custo ele vai ser aqui maior para quantidades menores. Tá? Mas à medida que você aumenta o nível de produção, o seu custo total ele aumenta. No entanto, o custo médio, o custo por unidade produzida, vai diminuir.